Salve, salve nação! Temos aqui esse corte da ESPN Brasil, programa Sport Center, analisando Flamengo 1, Internacional também 1, analisando também esse momento do Fla, que é um momento assim que ninguém está acreditando, pelo menos eu não estou acreditando no que eu tô vendo, galera. Que início de temporada ridículo, ruim, péssimo, cara. Minha nossa, quem poderia imaginar uma coisa dessa? Um time que ganhou o Brasileiro, Libertadores, foi bem no Mundial, aconteceu um negócio desse já no começo de ano. Foi o planejamento? Deveria ter pego menos férias? Será que o profissional teve muito tempo de férias, sendo que tem times por aí que pegaram 2 semanas? Pois é, comente aqui o que você acha. Deixa aquele like para ajudar o canal, para ajudar o vídeo, se inscreva, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. Não é normal a gente ver o Flamengo nessa sequência sem vitórias, não é normal ouvir vaias, né? Não. Recentemente lá para o Flamengo no Maracanã. Como também, Pedro, não é normal a situação no Campeonato Carioca. E aí já vai ter um jogo, mais um aí importante para o Flamengo jogar nesse final de semana, Pedro. Não é normal. Pois é, Bruno, não tem mais... Tudo bem? Um abraço para todo mundo aí. Não tem mais como escolher, né? O Flamengo já passou dessa fase agora, não dá para deixar. Vamos deixar o Campeonato Carioca de lado ali, focar em outras possibilidades, porque tudo se avoluma em pressão, né? Pressão em cima do elenco, pressão em cima do Felipe Luiz, pressão na diretoria. É o preço de ter um elenco milionário, multicampeão, um clube bem resolvido financeiramente, que investe muito, e aí a torcida cobra resultado. Foi assim ontem no Maracanã, acho que vem muito ali já da satisfação de perder o primeiro título da temporada, né? Aqui a Supercopa contra o Corinthians no fim de semana. Então esperava-se uma reação bem forte no Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo não conseguiu, não manteve intensidade no jogo, teve dificuldades físicas também para competir. O Felipe Luiz admitindo que tem problema físico nesse momento, problema físico no sentido de tem que esperar um pouco mais para esse elenco se recuperar. Se reapresentou dia 12 de janeiro e aí disputou agora 5 jogos oficiais. O Flamengo empatou 1, perdeu 3 e venceu 1, que foi aquele do Vasco, né? O elenco principal nessa temporada. Mas tem esse passivo aí, como você disse, no Campeonato Carioca, da equipe Sub-20 também. Então o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer por mais combinações de resultados para avançar. Não tem muito o que negociar não, Bruno. Fim de semana vai ter que jogar quem puder, quem estiver bem fisicamente, para o Flamengo respirar um pouco nessa temporada, nesse início de 2026, porque 2025 ficou mesmo para trás. Continua aí com a gente, tá, Pedro, pra gente ir conversando. Bom, vocês compreendem essas vaias ou elas são exageradas? Olha aí, Flamengo e Inter, né? Então a gente tá vendo os números de 8 jogos, então, em cada, tá? Nesse ano de 2026, claro, cada um em sua competição, em seu campeonato. O Flamengo iniciou a temporada jogando com seu time sub-20 no estadual, o Internacional jogando o Campeonato Gaúcho. Galera, aproveitamento de 20%, não dá, né, cara? Meu Deus do céu. Então, os números do Inter, nesse momento, são melhores, apesar dos dois. O empate ontem não ter sido bom para ninguém, como lembrou o Pedro Henrique. É compreensível? O volume das vaias é compreensível ou vocês acham que é exagero? O que você acha, Jailson? Penso que tem os 2 pontos. Eu acho exagero, tendo em vista o que o time fez no ano passado, né, em 2025, mas também entendo o torcedor no sentido de que o time não está jogando bem. Eu acho que aí é a sinceridade. Eu estava conversando com a Maripê até aqui fora, né, em off, no sentido de o Flamengo conquistou ali em dezembro os títulos e não deu nem tempo, né? Assim, a virada, a gente fala muito dessa virada de temporada como a mentalidade de alguns clubes, né, ditos clubes europeus ali, né? Quando acabou, beleza, você comemorou, mas a outra temporada já se iniciou, então a cobrança volta a ser a mesma. Então foi... Aquela história dos 2 jogos. Das 2 derrotas. Não existe time no Brasil que não esteja em crise depois de 2 derrotas. Como o Flamengo ganhou tudo no ano passado, aí a gente dá um jogo a mais. Pode perder 3. Aí agora já não pode mais. Já não pode mais, já foi. Já virou a crise no Flamengo, né? Por conta justamente do momento vivido. Mas é assim, o torcedor que fica mal acostumado por conta justamente do recital, que foi a temporada passada.
E pelo menos ontem o Felipe Luiz admitiu que o time jogou mal, né? Que nas outras partidas ele tinha falado que o time tinha criado, tinha jogado bem, mas não tinha sido isso que eu particularmente tinha visto. E ontem o Inter, como ele falou, o Inter mais próximo da vitória do que o Flamengo mesmo, que o jogo tenha sido no Maracanã. Você acha que é exagero, Mari? A questão não é se está jogando bem ou está jogando mal, né? A questão é essa, vaiar desse jeito. Você acha que tem um certo exagero? Acho que sim, pensando que a gente está no dia 5 de fevereiro, acho que a temporada ela começou muito antes do que o próprio corpo humano pode sobreviver, né, num nível altíssimo desses jogadores, desses atletas. No caso do Flamengo, eu acho que isso fica mais evidente porque é um time de um treinador que você precisa estar no seu máximo do físico e isso não está afetando uma peça ou outra, como, por exemplo, a gente viu no caso do Corinthians. O Garro ainda não está 100% pronto, o Memphis vai fazer um trabalho. O Dorival ainda assim conseguiu tirar do Corinthians, até com jogadores da base, né, no caso do próprio André. O Flamengo não, o Flamengo apresenta quase que na sua maioria, né? A maior parte do elenco está sentindo esse desgaste físico, principalmente entre os titulares da temporada passada. Então, os laterais não tão bem. Emerson Royal, a gente elogiou um jogo dele que ele fez essa temporada, mas muito abaixo. Arrascaeta, muito abaixo. O próprio De La Cruz, que não teve tanta regularidade na temporada passada, falando sobre participar, né, dos jogos, lidou muito com lesões. Enfim, eu acho que fica mais claro justamente por isso, porque é quase que um grupo todo dos jogadores que o Felipe Luiz gosta de contar dentro de um contexto que exige muito do físico. E ontem foi o contraste com o Internacional, né? Fisicamente, o Internacional não demonstrou isso na partida de ontem. Algum momento ali que baixa, mas baixa a intensidade com muita consciência, mas você vê o Carboneiro o tempo todo, você vê o combate no meio de campo, você vê depois quando o Pesolano muda o time, muda o meio de campo, enfim, então... eu vejo as vaias como, sim, exageradas, mas entendo a insatisfação do torcedor, que acaba confundindo a vontade com esse ritmo baixo fisicamente. Eu não sei se o Pedro até concorda o que ele pensa assim, sobre isso, porque claro que essa questão da pressão, da insatisfação, isso sempre existiu no futebol brasileiro, ainda mais essas equipes, ainda mais, né, no Flamengo e tal. Mas eu não sei, acho que isso pode ser tema aí para depois outros programas e outras análises, mas eu não sei o quanto, de uns anos para cá, essa coisa de rede social acaba influenciando ou enervando ainda mais as pessoas. Muito. Né? Sabe, essa coisa do... Sabe, ou tá tudo certo ou tá tudo errado, ou ninguém mais presta. Mas é que é um reflexo social isso também, né? E aí as pessoas, elas descontam nisso, nessa paixão, que elas acham que é o que vai trazer para elas algum tipo de satisfação. Então elas encontram os culpados por ali, dentro das suas próprias expectativas. Isso tem muito a ver com o que a gente vive socialmente. Eu lembro que até no ano passado eu conversava com alguns jogadores, e o Pedro, que disputaram o campeonato mundial, e poxa, aí você via ali a torcida do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo, do Botafogo, e os jogadores me falaram assim, olha, a gente está sentindo que aqui, nessa competição, os torcedores estão vindo para torcer, sabe, para fazer parte do time e do evento, né, para torcer pelo time. E no Brasil, às vezes, a gente sente que o cara vai para desabafar. O cara teve um dia ruim no trabalho, na família, o cara vai e ele tem que ser recompensado com a vitória do time. Então, eu acho que está acontecendo um pouco isso agora com o Flamengo também, Pedro. Eu acho que esse sentimento que você está descrevendo aí, acho que é mais geral mesmo, né? Do torcedor brasileiro, que gosta mais, parece, de desabafar e detestar muitas vezes do que torcer e curtir o momento. Óbvio que é uma situação complicada que o Flamengo vive, até pelo ineditismo na era Felipe Luiz, de ter 4 jogos sem vitória. Também, no meio disso tudo, perdeu uma taça, né? É bem relevante isso também. Então o torcedor aí ganha muita pilha de rede social e tudo mais, e talvez leve um pouco para o seu dia a dia. Embora eu acredito que ainda haja uma diferenciação assim, bastante relevante entre rede social e a torcida que vai em loco a Maracanã e tudo mais. Mas o que acontece, Bruno, é que o Flamengo não está conseguindo competir. O Flamengo não está conseguindo, de fato, se caracteriza muito pela imposição física, esse time do Felipe Luiz, e isso está fazendo muita falta. Os jogadores e o Felipe Luiz
estão reconhecendo isso, começam a entender que de fato a gente não está bem. Parece até um tanto quanto surpresos assim de como o time não está conseguindo arrancar nesse início de temporada. O Felipe Luiz falou que promete, que vai melhorar, que vai voltar a ser o que era, mas de fato nesse momento está muito complicado. E aí começam aquelas cornetas de todos os lados. Cadê o atacante para revezar com o Pedro, que não veio e tudo mais, não sei o quê. O Flamengo segue no mercado na busca de um atacante, que é um modelo de empréstimo e com opção de compra ou obrigação de compra depois. Chegou até consultar valores sobre o Darwin Núñez lá do Al Hilal, 16 milhões de euros por ano. Então é inviável. Pelo que a gente teve de informação também, fez uma proposta até pelo Ares, que não é exatamente atacante, né, mais um meia atacante, de 22 milhões de euros, acenou com essa possibilidade, mas o Ares, pela identificação com o Fluminense, negou, falou que não tem esse desejo. O Marcos Leonardo, que seria outra possibilidade do Al Hilal, não se encaixa assim no que pensa o Felipe Luiz, então o Flamengo segue buscando alternativas também, porque ontem a reclamação era essa, um torcedor me abordou ontem, só para te devolver, me abordou ontem antes assim, mas por que o Pedro não joga com o Felipe Luiz? Não é possível. Eu falei, não, ele está voltando, tem a questão física também, mas não acredito nisso, não é possível, não é possível. Aí o Pedro entra no segundo tempo, também não consegue render, então o torcedor está insatisfeito com qualquer fagulha que tem, ele já pega e tenta inflamar, porque não está feliz não, quer continuar ganhando para a sequência de 2026. E é claro que existem sim problemas e uma queda de desempenho no Flamengo. É uma questão só física ou também tática? É o que a gente analisa agora aqui no Sport Center. Bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar. Estão chegando um metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho... chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé. E isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando. Vamos lá então, Jailson, o que você separou aí pra gente? O Felipe garante que, como ele falou, né, a gente vai voltar. É algo que eu até estou conversando com a Maripê, né? Que eu preciso melhorar é justamente conseguir assistir as coletivas. Acaba o jogo, eu já desligo e vou apagar, coisa, porque é muita coisa. Eu não tinha escutado essa sonora do Felipe Luiz, acabei vendo hoje de manhã com o nosso editor-chefe. E eu tinha separado basicamente os lances da duas coisas, né? Primeiro, a saída de bola do Flamengo quando pressionado e também o Flamengo tentando exercer essa pressão. Aqui é o seguinte, o Flamengo tentando sair jogando. Esse é o tipo de jogada que a gente não via na temporada passada. O Flamengo pressionado, aqui ó, os jogadores do Internacional exercendo a pressão em cima, bem encaixado, mas na temporada passada, provavelmente o Léo Pereira daria a bola do Alexandre, tentaria voltaria no Rossi, tentaria fazer essa jogada aqui de volta no Rossi. E o Léo Pereira tentou a quebrada e olha lá, o Internacional roubando a bola na frente da zaga. Novamente, agora que já no meio-campo. Isso daí a gente também viu diversas vezes na temporada passada. Léo Ortiz e Léo Pereira, como já destaquei, sendo os caras que começam as jogadas ofensivas do Flamengo. Mas não assim. Não na jogada por cima. Eles sempre tentavam fazer os toques ali, a jogada curta. Esse daí o Léo Ortiz tentou o passe pro Bruno Henrique e o Rocher conseguiu fazer a defesa com tranquilidade. Novamente, saída de bola, o Internacional vai encaixar a pressão, o Rossi chama para tentar fazer a saída de bola, o Léo Pereira vai ligar no Alexandre, mas o Alexandre, ó, o Pulgar se apresenta aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó, para vocês observarem. O Pulgar, ele se apresenta para receber a bola. Mas talvez seja falta de confiança, talvez é justamente essa questão física e técnica que o Felipe Luiz trouxe. O Alexandro tenta a bola longa, o Cebolinha acaba perdendo. Depois ele até briga ali com o Paulinho Paula para ver se consegue recuperar a jogada, mas enfim, mais uma perda da posse. Novamente, Léo Pereira trabalha com o Rossi, que vai trabalhar com o Léo Ortiz, que vai fazer o quê? Quebrada novamente. Então, esse tipo de jogada que o Flamengo não costumava fazer. Mesmo pressionado, a equipe tentava. E ontem eu estava até mostrando para a Maripê esse lance. Quantas vezes a gente viu na temporada passada Léo Ortiz recuando a bola e o Rossi fazendo o domínio com tranquilidade? Talvez os erros que o Rossi acabou cometendo na temporada também contra o Fluminense e contra o PSG tenham entrado assim, né, na mente do goleiro. Porque geralmente ele não rifa a bola desse jeito. Ele vai lá, deu 2 passos para trás e pimba para frente. Então, assim... Separei aqui esses lances da tentativa do Flamengo de sair jogando, mas pressionado, rifando a bola. Esse era o tipo de jogada que não acontecia na temporada passada. Outro, que aí entra muito para mim no detalhe do que o Felipe Luiz trouxe. Quando os jogadores não estão bem fisicamente, tecnicamente a coisa
começa a não funcionar para muitos jogadores. E é isso que também está acontecendo para mim. Ó, o Flamengo tenta pressionar alto, o Rocher obriga o Rocher a quebrar, mas olha ali, o pivô do Borré quebrou. Já quebrou a tentativa de marcação do Flamengo. O Internacional, em 3 toques na bola, já consegue abrir aqui para o Carboneiro, que vai ter oportunidade de finalização. O Emerson Royal acabou fechando bem até, e aí sai a jogada que o Ronaldo finaliza pelo alto. Mas a próxima jogada, para mim, foi a mais emblemática do jogo de ontem. Foi essa aqui. O Flamengo tenta ou perde, pressiona. Isso daí é a zaga do Internacional, tá, gente? Olha como é que o Internacional vai sair. Acho que essa questão física é que o Flamengo está chegando atrasado na jogada. Você vê, ó, esses 2 segundos que o time do Internacional está tendo para pensar com a posse da bola. Olha a quantidade de passes que o Internacional foi trocando. Alan Patrick aparece sozinho, Pulgar chega atrasado, Léo Ortiz também. Aí tem a falta, os jogadores do Inter continuam a jogada e vai virar lá no lado esquerdo. Olha, esse daqui fisicamente é muito bom. Que o Alan Patrick, que não é um jogador tão rápido, faz o giro no Pulgar e o Pulgar não... Cara, essa imagem aqui mostra tudo, cara, que a gente precisa saber. A parte física, a preparação física do Flamengo tá muito ruim. Cara, o Alan Patrick é lento, um jogador lento, igual o Arrascaeta, por exemplo. Ele não é veloz, né? E o Pulgar perdendo para ele. Consegue alcançar. E aí o Carboneiro faz a finalização e o Rossi defende. Depois o Bernabé, que estava à frente até no lance, acaba perdendo. Mas esse lance, para mim, é muito claro. Que o Alan Patrick faz um giro e o Pulgar não conseguiu alcançar numa tentativa de pressão ali do Flamengo, que não foi bem executado. Então, acho que é isso. Fisicamente, a equipe do Flamengo está abaixo e está dando ali 2, 3 segundos que geralmente não dava. E isso acaba tendo uma influência técnica, então, e tática também no Flamengo. Por isso, essa análise do Jailson aqui no Sport Center. Que loucura, né, galera? Que loucura isso, né, cara? Ó, temos aqui, então, o calendário de jogos do Fla, né? Flamengo e Sampaio Corrêa, sábado, às 21 horas. Se o Flamengo se classificar, galera, para o mata-mata do Campeonato Carioca, e se não se classificar, vai ter jogo do mesmo jeito, tá? Ou vai ser do mata-mata do Carioca, ou vai ser do quadrangular da morte do Carioca. Então... temos aqui dia 7, às 21 horas, Flamengo e Sampaio Corrêa. Vitória e Flamengo, terça-feira, dia 10, às 21h30. Por que terça-feira? Porque temos a Recopa Sul-Americana, dia 19. E entre a Recopa Sul-Americana, dia 19, e o Vitória, dia 10, tem Campeonato Carioca. Ou seja, mata-mata de quartas de final ou quadrangular da morte. Então, ali para o dia 14, teremos um jogo do campeonato estadual aqui no meio, tá? Entre o jogo do Vitória e Lanús e Flamengo, primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, da final, né? Depois, cara, esse jogo aqui vai ter que ser remarcado, ó, porque veja bem, temos aqui, dia 25, Flamengo e Mirassol, e dia 26, Flamengo e Lanús. Não tem como, né? Jogar 2 jogos em 2 dias. Não tem como. Então, esse jogo entre Flamengo e Mirassol terá que ser remarcado, tá? Então, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O Flamengo precisa melhorar, né, cara? Precisa melhorar a sua parte física. A sua intensidade, a sua pressão. Cara, tudo aquilo que a gente estava acostumado a ver no ano passado, só vimos contra o Vasco, né? E depois o time... simplesmente desandou, cara. Meu Deus do céu. É preocupante, hein, galera? Vamos torcer. Não resta outra coisa. O que eu posso fazer é torcer. Você também. Saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!